Bom, gente, estudando mais aí um dos tópicos aí dentro de campo elétrico. O campo elétrico aí é um capítulo muito importante porque todo o estudo de eletricidade praticamente ele está dentro aí do campo elétrico. Então ele é base para outras coisas. Nós temos aqui também uma parte que é o condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático, que tem vários itens que são cobrados aí nas questões teóricas, né, que vai inclusive aparecer aí no PET de vocês. O que é um condutor eletrizado? É aquele que tem um excesso de carga positiva ou um excesso de carga negativa. A questão é o seguinte: quando um corpo está eletrizado, positivo ou negativamente, nós sabemos que cargas de mesmo sinal elas se repelem. Então, se um corpo está com excesso de prótons ou excesso de elétrons, esses prótons começam a se repelir entre si, ou esses elétrons começam a se repelir entre si, uns repelindo os outros, e esses elétrons ou esses prótons, eles tendem a ficar o mais distante possível um dos outros. E acabam que eles ficam se estabilizando aqui na superfície do condutor. Esse elétron repele esse elétron aqui, este repele esse outro, esse repele esse repele esse outro daqui, e assim também com os prótons. Então, quando nós temos um corpo eletrizado, as cargas em excesso, elas se localizam aqui na superfície externa, seja esse corpo oco ou maciço. Tá? Oco, que ele tem partes ocas por dentro, maciço, que ele é todinho constituído de matéria. Então, em um condutor eletrizado em equilíbrio, as cargas se localizam em toda a sua superfície externa, de forma que o campo elétrico em qualquer ponto do seu interior é nulo. Em primeiro lugar, além dessas cargas se localizarem na superfície, se esse condutor está em equilíbrio, elas ficam mais ou menos estacionárias aí na superfície. E por que elas ficam na superfície? Porque elas se repelem mutuamente umas às outras. Bom, se essas cargas se localizam na superfície, isso traz consequências, porque dentro do corpo, então, não vai haver manifestação elétrica. O campo elétrico em um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático, no interior desse condutor, o campo elétrico é zero, é nulo. O campo elétrico ele é analisado aqui, ó, da superfície para fora, em torno do corpo eletrizado aqui, sendo que aqui nas proximidades da superfície esse campo elétrico é mais forte. Então, o campo elétrico está presente na superfície e no exterior, ou seja, em torno do condutor eletrizado e em equilíbrio. É muito importante a gente saber essa informação. Uma outra característica aí de um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático é que o vetor campo elétrico, aquela seta que representa a direção, o módulo, a direção e o sentido do campo elétrico, é sempre perpendicular à superfície do condutor. O que é perpendicular? Que forma um ângulo de 90 graus com essa superfície. Então, se pedir para desenhar o vetor campo elétrico em relação à superfície do condutor, em qualquer posição em torno desse condutor, esse vetor tem que formar um ângulo de 90 graus, tá? Com esta superfície, ok? Uma outra coisa importante que nós temos aqui para analisar é o poder das pontas. Em um condutor eletrizado, a quantidade de cargas por unidade diária, isso é o que a gente chama de densidade, a quantidade de cargas por unidade diária é maior nas regiões mais pontiagudas. Se eu tenho mais carga acumulada nas pontas, o campo elétrico nessas pontas ele é mais intenso. E esse princípio aí foi o princípio usado na construção dos primeiros para-raios. Né? O que é um para-raio? Ele é uma haste metálica pontiaguda colocada geralmente no alto das construções. Né? Benjamin Franklin foi que é considerado o inventor do para-raios, baseado nessa propriedade que é o poder das pontas. Então, por exemplo, um corpo esférico, né? Se nós temos aqui um condutor esférico, condutor esférico não tem ponta, por isso que quase todas as representações que a gente vê nos livros aí, a gente usa condutores esféricos, porque as cargas se distribuem de maneira uniforme na superfície. Agora, quando nós temos um condutor, por exemplo, esse aqui, ó, é um corpo qualquer que eu fiz aqui. Aqui tem uma parte mais larga, aqui tem uma parte mais fininha. Olha, a quantidade de cargas aqui, ó, a densidade
é muito maior. Então, nessa ponta, o campo elétrico é mais intenso. Então, geralmente, o para-raios é uma haste metálica colocada aqui no alto das construções. Por ser pontiaguda, as cargas se acumulam todas ali no para-raio, protegendo a construção, tá? Uma outra coisa é o seguinte, é o que a gente chama de blindagem eletrostática. O fato dos condutores eletrizados ter cargas na sua superfície, lá dentro do condutor, o campo elétrico é nulo. O campo elétrico no interior dos corpos é nulo. Então, essa propriedade ela foi muito usada, né, para blindar alguns corpos. Por exemplo, todos os corpos que são revestidos por metais, eles oferecem uma blindagem contra efeitos elétricos vindos do meio externo. Os metais oferecem proteção, ou seja, blindagem contra campos elétricos externos. Vocês podem observar que geladeira, forno elétrico, micro-ondas, máquina de lavar roupa, diversos aparelhos eletrodomésticos ou eletrônicos, eles vêm dentro de uma caixa metálica, porque essa caixa metálica não deixa ondas eletromagnéticas ou efeitos elétricos entrarem lá dentro do circuito elétrico e danificar o circuito. Se vocês quiserem fazer uma experiência, né, vocês podem fazer aí na casa de vocês. Se nós estivéssemos em aula, a gente ia fazer lá na sala. Vocês podem pegar o celular de vocês, pedir para alguém ligar nesse celular, verificar se ele está recebendo a chamada. Depois, vocês envolvem esse celular com papel alumínio e colocam dentro de uma panela metálica, de uma latinha metálica e tampa. Pede para alguém ligar de novo no celular de vocês, vai falar que ele está sem sinal, que ele não está recebendo chamada, porque o nosso celular ele funciona com sinal de micro-ondas. Então, é uma onda eletromagnética e essa onda eletromagnética não vai penetrar lá dentro da latinha. Então, enrola o celular de vocês em papel alumínio, coloca dentro, dependendo, só o papel alumínio já blinda, se você der várias voltas. Coloca ele num pedaço de papel alumínio, coloca lá dentro de uma lata, de uma panela e tampa, com a tampa metálica. Vocês vão observar que o celular de vocês não vai receber chamada. Faz isso em casa para vocês verem. Esse efeito também foi comprovado por Michael Faraday, foi comprovado por Coulomb, foi comprovado por Cavendish, mas o Michael Faraday, ele foi quem fala assim, a gaiola de Faraday, que tem aí no pet de vocês que está pedindo, é porque o Michael Faraday, um físico inglês, na realidade ele até é autodidata, em 1836, ele entrou numa gaiola, né, ele sentou numa cadeira, os assistentes dele colocaram uma gaiola, tipo uma jaula, e eletrizaram essa gaiola altamente a ponto de sair faíscas. E ele lá dentro da gaiola, sentado na cadeira, não detectou nenhum campo elétrico, ele não sofreu nenhum efeito elétrico devido à eletrização da gaiola. Então isso comprova que o campo elétrico no interior do condutor, ele é nulo. Tá? O campo elétrico existe do condutor para fora. Logicamente que o chão onde ele estava foi isolado. Uma outra aplicação da blindagem eletrostática que eu falei aqui, que vários aparelhos elétricos são envolvidos por uma caixa metálica para proteger, porque o metal protege. E uma aplicação também enorme é o seguinte, se você estiver dentro de um carro, numa viagem, e começar uma tempestade, tá caindo muitos raios, qual que é o melhor procedimento? É ficar dentro do carro, porque a lataria metálica, não é por conta dos pneus não, é por conta da lataria metálica do carro, vai oferecer uma blindagem, uma proteção contra os raios. Então é melhor ficar dentro do carro, porque o raio ao cair ali na superfície metálica ele vai se espalhar, mas ele tem um detalhe, você não pode abrir a porta e encostar a mão naquela lataria, porque senão aí a descarga elétrica vem para você, uma vez que os pneus vão isolar a passagem de cargas para o solo. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Então o ideal é ficar dentro do carro, porque a lataria metálica oferece proteção, oferece blindagem contra efeitos eletromagnéticos.